Vamos dar mais uma palavrinha sobre Daniel 2, 2 Pedro 3. Daniel 2, 2 Pedro 3. Apocalipse 13. Olha só, Daniel 2, 2 Pedro 3, Apocalipse 13. Vamos falar da estátua, dos elementos. Quem sabe o que é elemento, hein? Quem estudou lá na escolinha elemento, pedra, ferro, são elementos. Os elementos, tem a tabela dos elementos. Que elementos? Que os filhos de Lúcifer inventaram. Como? A estátua de Nabucodonosor, a doutrina de demônios de Daniel 2, a estátua, olha a estátua aí em Apocalipse 13, para vocês adorarem as imaginações de demônios. De quem? Dos doutrinadores de Lúcifer, que não tem fé. Fé é fundamento. Eles arrancaram a fé, destruíram a fé, mataram a fé, mataram o autor e consumador da fé. Mataram quem? A palavra. Mataram a Deus. Mataram o Filho de Deus. Destruíram com a estátua de Nabucodonosor os dois reis, Apollon e Apolion, da Grécia, o hebreu e o grego. Destruíram. Por quê? Porque eles servem as potestades de Satanás. O que é potestade? Todo homem, toda terra, oh meu Deus, vive sob potestades espirituais. O homem não tem poder contra as trevas e nem contra a luz. O homem, ele está no meio da guerra. Por isso que a luz veio à terra. A doutrina, o Deus do alto, o Todo-Poderoso, se fez carne para mostrar aos homens que contra as trevas não há poder. Por quê? Porque as trevas foi criada em Gênesis 1, 2, 3 e 4, fala das trevas. Trevas não é noite. Trevas, é desconhecimento. Falta de entendimento. De quem? Do autor. E o quê? Consumador. De quê? Da fé. Quem? Jeová. Quem? Filho de Deus. Porque o Pai e o Filho. Criou o homem. Criou a terra. Em Gênesis 1, 27, estava o Pai e o Filho. Façamos o homem e a mulher. O Pai e o Filho. Por quê? Os dois são um só. Quem veio à terra, seus merda, foi Jeová. Quem é Jeová? O Senhor. Quem é o Pai? Deus. Quem é Deus? O Pai de Jeová. Jeová e Deus são um só. Por isso, os filhos de Lúcifer resolveram dividir o reino. Israel matou a Cristo. Mas nós, vagabundas,
prostitutas de Lúcifer, podemos fazer o que nós quer dentro da casa dele. Nós somos as vadias, hipócritas, filhos de Satanás. Nem uma letra desse livro pode cair no chão. Por quê? Porque o peso desse livro, o peso da palavra de Deus, não existiria a terra, não existiria os céus, não existiria a porcaria da criatura nojenta que ele criou e rejeita a justiça dele. Rejeitar o justo, a justiça de Deus. O Pai é o Filho, são um só. Quem odeia o Filho, odeia o Pai. Quem odeia o Pai, odeia o Filho. Por isso ele se fez carne, para vir mostrar aos homens na carne que tu és a criatura que Deus criou, o Pai e o Filho. Quem veio na terra foi o Filho, o Senhor dos exércitos dos céus. Vocês estão achando que é um parente de Valdemiro, de Malafaia, de Macedo, Papa Romano, Robson Rodovalho, Renê Terra Nova? Vocês estão achando que veio à terra é um filho de uma merda imunda do diabo? Não. Ele veio como oferta aos povos da terra. Ficou na manjedoura. Lucas 2, 7 e 12. Para quê? Como oferta aos povos da terra, o pão da vida, a luz da eternidade, a estrela alva que brilha no coração do homem mediante a palavra do Deus dos céus. Sem esse livro, não existiria nada. Não existiria nada. Por isso, que em 2 Pedro 3, meu pai Pedro dá uma aula sobre a criação do universo, manifestando aos homens que desde a fundação dos céus e da terra, nada mudou para Deus. Um dia, para Deus é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Que dia nós estamos, seu bando de animais ignorantes? Ninguém sabe, né? Estamos no amanhecer do sábado, 7º dia, há 7.018 anos, há 2018 anos, 7.018 anos para o povo judeu e 2018 anos para o povo crente que está morto no pecado da morte, que ele vai dar vida agora só àqueles que forem dignos de ficarem de pé diante da face da verdade. Nenhum homem entra no reino de Deus se não estiver de pé diante da face de Deus. Se tu não abrir o seu coração para receber a verdade, a justiça de Deus, dos meus pais, apóstolos e profetas, sem engano, sem falsidade, sem boquinha doce de Satã, sem inveja, sem hipocrisia, sem lascívia, sem luxúria, sem impiedade, sem iniquidade da boca da mentira. Se você não mudar seus lábios, parar de mentir, enganar os outros,
com seus espíritos imundos, tu não sobe agora de jeito nenhum. Muda a sua cabeça. Deixa ele entrar. Deixa a verdade entrar na tua alma. A verdade de Deus, explicada só pela palavra de Deus. Eu falo isso com autoridade porque eu amo a verdade. Só tenho amor. O Espírito que ele veio trazer à terra. O Espírito Consolador da verdade. João 14, João 15, João 16, João 17. O Espírito da verdade. Que Espírito é esse? É o Espírito do Pai, é o Espírito do Filho, é o Espírito que Deus deu aos homens e rejeitarão a verdade, a palavra de Deus. Aqui, nesse livro, se fala de toda a putaria da terra, de toda a sacanagem da terra, de toda a luxúria, de toda a falsidade, de toda a hipocrisia, de toda a boca doce de Satã, se fazendo filho de Deus, mentiroso, presunçoso, soberbo, altivo e maligno contra Deus. Esses homens que eu cito aqui, eles manifestam o ódio. Ódio é aborrecer. Aborrecer é odiar. Odiar é aborrecer. João 15, de 20 a 26. Aborrecem ao Pai, aborrecem ao Filho. Salmo 25. Aquele que me aborrece me odeia. Salmo 25. Salmo 109. O ódio de Satanás contra mim é infinito. Ódio. Toda vez que vocês acharem ódio na Escritura, é aborrecer. Por isso, Deus desce em juízo no dia 14 de maio. Como está em Êxodo. Como está no livro de Esther. Como está no Salmo 110. Como está em Deuteronômio 16, 20. Como está em Gênesis 3, 14. Como está no livro do meu pai Moisés. Eu visito a terra. Sabe como que Deus vai visitar? Aquele que entrou montado no jumento em Jerusalém e disse: Ah, Jerusalém, Jerusalém, você não conhece o tempo da tua visitação, porque esta palavra está encoberta. Está encoberta. Deuteronômio 29, 29. As coisas de Deus só Deus revela. Provérbios 25. Provérbios 22. Provérbios 8. Homens de baixa sorte, demônios, não podem ver a glória do livro selado, fechado, que nunca foi aberto até agora pela boca desse nada. O livro selado, a chave de Davi, do meu pai Davi, está aqui. Isaías 22. Davi! 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 Davi!
só fala de Davi. Do Salmo 110, 132, 89, 78, 1 Samuel 5, 1 Samuel 17, 2 Samuel 1, 2 Samuel 5, 2 Samuel 23, 2 Crônica 6 e 7, Davi, 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 1 Crônica 17, 16 e 17, Davi, 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 Atos 3, Atos 2, Atos 13, Atos 15, 2 Timóteo 2, 1 Romanos, Davi, sobre o Monte Sião, Davi, sobre o Monte Sião, Davi, sobre o Monte Sião, Davi! Por isso, que Jeová veio à terra como filho de Davi, como filho de Abraão. Por quê? Porque ele se materializou na carne. Materializou. Deus se materializou. Vocês são muito malignos e burros demais. Não tem nenhuma honra contra o nome dele. Nunca abriram seus corações para recebê-lo. Veio à terra. Vocês continuam que nem aquela merda daqueles fariseus do inferno. Marcos 6. Fulano, entrei na tua casa. Tu não me deste honra. Tu não me deste ósculo. Tu não me deste nem um copo d'água. Não me beijou. Não me honrou. Esta mulher, até agora, lava meus pés com lágrimas e enxuga com seu cabelo. Isso é Lucas 7. Marcos 8 fala do homem que não deu honra a ele, que ele entrou na casa dele, entrou na sua casa, Malafaia, entrou na sua casa, Valdemiro, entrou no seu reino, Edir Macedo, entrou na tua cidade, português da Maranata de Satanás, entrou, mas vocês o expulsarão. Por isso, aquele que botou os pés na terra, o homem de guerra, romano, Senhor, meu servo está doente, basta uma palavra sua. Homem, não canalhas, fariseus de saia e vagabundos que nem vocês. Sujeito o homem. Deus só anda com esse tipo de homem que confia na palavra dele, como o Monte Sião. Eu ia naquela prostituta romana nas ladaias que minha mãe levava. Nunca esqueci isso. Não sou digno que eles da minha casa. Mas direi uma só palavra: serei salvo. Esse é meu rei, meu Senhor. Habita aqui o Pai e o Filho. Edificou o templo desse nada, dedicado a meu pai Davi. Eu sou o templo edificado no terceiro dia a meu pai Davi, meu pai Abraão, Moisés, Daniel, Paulo, Jeremias, Isaías, os homens que andaram com espírito de profecia de Apocalipse 19,
8 a 10. 1 Pedro 1, 10 e 11. Romanos 8. O Espírito de Cristo. Essa é a palavra. Como homem de verdade, viestes à terra, Senhor, ensinar aos homens o caminho de Deus, sem te importar com o que os homens falem, pensem ou imaginem a respeito de ti, mas ensina aos homens o caminho de Deus em toda verdade. Vocês querem palavrinhas para adoçar a boca de vocês? Procura R.R. Soares, procura o Papa Romano, procura as putas gospels que estão por aí. Tem 3 porquinhos lá em Manaus, 3 gordinhos, são reis de Manaus, mas são rainhas de Sodoma e Gomorra. Tem gente séria lá? Tem, lógico que tem. O povo dele vai tirar tudo agora da mão de vocês, filhos de Satanás. Hipócritas, 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 hipócritas. Como está em Isaías 33? Como está em Lucas 12? Atos 12? Fariseus, filhos fermentados pelo fermento de Sodoma e Gomorra, comem pão com fermento de hipocrisia. Demônios! De Isaías 34. Podres, mortos, fedendo a podridão do sepulcro do inferno, cada um manifesta a sua doutrina de Satã. Vocês pensam que vocês são filhos de Deus? Vou dizer de quem vocês são filhos. Do Salmo 109, de Jó 18, de Jó 24, de Jó 41. É desse que vocês são filhos. De Lúcifer, da semente de agoreiros e feiticeiros, gospels de Satã, de Deuteronômio 32, vinha de Sodoma e Gomorra. Vinha que não serve para porra nenhuma. Vinha morta. De Isaías 5, de Jeremias, a vinha hipócrita das trevas, que seu pai Balaão está andando no meio dela até hoje, montada no jumento, querendo amaldiçoar o povo de Deus. Malditos filhos de Lúcifer, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, abençoarei quem te abençoar. Vocês não têm ideia o que é ter a mão de Deus sobre a cabeça do homem. Gênesis 2, Gênesis 1, 27 e 28. Criou o homem, e o abençoou. Criou o homem, e o abençoou. Ele não criou religiosos malignos das trevas. Como seu pai Caim falou muito e depois matou o irmão, assassinos de almas. Você sabe o que é o homem ser assassino de almas? É usar a língua de Satanás, a espada de Lúcifer, a boca da mentira, de Provérbios 30, a vadia de Lúcifer, com espírito de dá mais dinheiro para eu, dá mais dinheiro para nós, dá mais dinheiro para nossa igreja, vamos fazer a obra de Deus. A obra que vocês fazem, filhos de Satã, é tirada pedras. Pedras são palavras, palavras são pedras, tirada do monte de Satã,
Satanás. De Jeremias 51, 24, 25, 26. Monte tenebroso das trevas. De Jeremias 13. Do livro de Jó, do monte da morte. De Êxodo 27, do monte da maldição. Malditos, malditos, malditos é ser mal falado. Maldito, mal falado. Vocês abominaram os pais, mataram meus pais, Abraão, Isaac, Jacó, Jeremias, Isaías, apóstolos e profetas, e colocaram no lugar dos pais as doutrinas dos seus pais, luciferianos, vagabundas e prostitutas de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque vocês, meu pai Abraão, em Gênesis 14, o hebreu, eu sou hebreu, o hebreu foi lá e passou o fio de espada nos seus pais, os reis de Sodoma e Gomorra. Depois ainda veio outro rei de Sodoma e Gomorra, propôs a meu pai Abraão negociar as almas, como vocês fazem com Lucifer. Vocês negociam as almas das ovelhas de Deus, venderam o povo de Deus aos demônios para se enriquecerem na terra com as doutrinas terrenas da terrabilidade de Moabe. De Jeremias 45 a 51, da terrabilidade de Satã. De João 3, aqueles que são da terra falam da terra, porque para a terra eles vão para baixo do buraco eterno. Eclesiastes 3. Todo animal que morre no meu reino, sem o conhecimento, sem o entendimento de quem é Deus, e pecou contra o Espírito Santo de Deus. Pecou, olha só, pecou, não é as ovelhas, estou falando de bodes, cães, pegadores de Satanás, que já desceram para o buraco da terra, não ressuscitarão, não verão a glória de Deus, não sairão dos sepulcros porque estão mortos, mortos com o dano da segunda morte. E a mesma merda que está em cima da face da terra, rastejando pelo ventre de Lucifer, ventre. Filipenses 2:10, Filipenses 3:18, ventre da tua boca fartará a tua alma, Satanás. Do fruto da tua boca está a vida, está a morte. Do fruto da tua boca está a eternidade, está o juízo eterno. Dos frutos da tua boca saem os perfeitos louvores a Deus ou os louvores a Satã. Vocês louvam a Baal, tomando a ceia com demônios, ensinando o povo de Deus a mentir, a esquecer de Deus, criaram suas religiões dos teus pais, de Mateus 15, Marcos 7, Isaías 8, e fizeram o povo de Deus esquecer da glória do libertador dos céus
da terra e debaixo da terra. Sobre o grande rei, sobre o grande Deus, que colocou os pés na terra e veio dar a vida pelos homens com sangue de cruz, na literalidade da carne. E disse aos porcos da terra, homens, que nem eu, está achando que eu me acho alguma coisa? Quanto mais eu conheço a ele, como eu conheço todo o livro dele, de Gênesis 1, Apocalipse 22, 21, ele revelou para esse nada cada letra do evangelho dele, cada letra do evangelho dele. Quanto mais eu vejo a glória dele, menos eu entendo como que Deus poderia descer na terra, morrer por animais malignos e perversos. Isso eu me incluo, faço parte desta merda. Mas tem uma diferença entre eu e qualquer um de vocês. Nunca vi porra nenhuma, porra nem merda nenhuma em nenhum homem na face da terra. Nenhum homem. Só meu pai, que me criou até os 13 anos, que era sujeito homem. Para mim, respeito todos os homens. Canalha e patife para mim, presidente, ministro de tribunal, juiz, qualquer porra. É porco, sujo, imundo, canalha e patife, que nem nas coisas do mundo eles honram, de tão canalhas que eles são. Por isso que Deus vai destruir todo o reino das trevas agora. 14 de maio ele desce em juízo, libertando o povo dele das garras de Satanás, como estão em todas as escrituras. Todas as escrituras vai manifestar a chuva seródia, o juízo final. Está aqui, ó. Está aqui. Com todo o entendimento de cada letra, de cada palavra. Eu não jogo palavra fora, porque eu tenho o Espírito da verdade. Ele perdoou o meu pecado. Romanos 4:4. Salmo 99. Jeremias 5. Você sabe o que é teu pecado perdoado por Deus? Deuteronômio, Números 15, 16, Números 16. Salmo 65. O homem que Deus perdoa o pecado do animal da terra, ele faz se chegar a ele. Ele faz subir no monte dele. Qual filho de vocês, qual de vocês aí subiu no monte Sião? Onde habita meu pai Davi? O homem que tomou o monte Sião. O homem que tomou o monte Sião. 2 Samuel 5. 2 Samuel 23. O homem que confiava só em Deus. Andou na carne como qualquer homem. Mas confiava só em Deus. Temia e respeitava só a Deus. Pecou? Para Deus não está dizendo nada. Pecado para Deus é ensinar o povo dele a pecar contra ele. Isso é demônio. Como os filhos de Eli, esses demônios que estão por aí são filhos de Eli, homens de Belial. Por isso Cristo, como amou meu pai Moisés, meu pai Abraão, homens que confiaram em Deus, confiaram no monte do fogo consumidor, da palavra de Deus. Em Gênesis 12, Gênesis 13, Satanás tentou tocar na igreja de papai Abraão, mamãe Sara. Deus ficou furioso e disse a Faraó: não toque na minha igreja, Satanás! Vocês foram tocar nas ovelhas de Deus? Na igreja de Jeová? Matou todos vocês. Todos condenados na eternidade com Satanás. Criaram suas religiões, criaram suas doutrinas,
criaram seus ensinamentos, seus livros a Satã, suas doutrinas. Tive uma visão sobre esta palavra, escreveu um livro, escreveu para o seu pai, Satanás, para enganar o povo dele. Ele é espírito, comanda os exércitos dos céus, exército dos céus. Tem centenas ou milhares de palavras, meus exércitos, meus exércitos, meus exércitos. Vocês veem? Ninguém vê, né? Mas todo olho verá agora, no dia 14 de maio de 2018. O dia que ele desce em juízo, como ele escreveu, prometeu e está cumprido. Não eu acho não, está cumprido. Porque de Gênesis 1 a Apocalipse 22, 21, como está aqui, vai levar os povos ao dia do repouso. Gênesis 2:2. Eu repouso no Senhor, o Senhor repousa em mim. Eu e o meu Pai viremos e faremos morada em ti. Eu e o meu Pai. Eu e o meu Pai. Quem pode rebentar esse cordão de 3 pontas? O Pai, o Filho e o irmão do Filho de Deus. Filho de Deus. Vocês não entenderam, né? Ele vai mostrar a cada homem na terra. Aquele que colocou a terra no nada. Aquele que fez as constelações de Órion, os 7 estrelas. E a merda da NASA acha que conhece o espaço. Bando de bundão, de cientistas de merda da Terra. Cientistas de merda, que calculam milhões de anos, bilhões de anos. Pergunta a qualquer um desses canalhas se ele sabe quem foi a tataravó dele, para quem ela deu para gerar a merda que é ele. Para quantos ela deu lá atrás. Isso ninguém sabe, né? Mas sabe o que aconteceu há bilhões de anos, né? Vocês são um bando de canalhas, vagabundos que tiram das suas mentes imaginações de merda. Tem a ciência verdadeira? Lógico que tem. Espaçonave está lá. Tem a ciência. Mas usam a ciência para contestar a Deus. Foi ele que deu tudo a vocês, seus merda. Tudo. Mesmo tu não crendo nele, tu vai ver, bando de merda da terra. Bando de merda é o que o homem é. Que esse livro, só esse livro, se arrancar a página 1 dele, deixa de existir o céu e a terra. Estou falando do mundo espiritual, animais, da palavra dele. Se arrancasse a palavra dele, da criação, não existiria nada. Nem eu estaria aqui falando do meu rei, do meu senhor, do meu pastor, do meu dono, me comprou com sangue de cruz. Eu tenho que dar toda a honra e toda a glória a ele. Em quê? Em toda a verdade. Toda verdade. Toda verdade. Nenhuma mentira vem da verdade. Qual homem que pode mudar isso? O Espírito da verdade. O Espírito Consolador que vocês rejeitaram, não quiseram receber. Do Salmo 69, de Isaías 40
Isaías 65, 66. Das seios das consolações de Jeová, da Senhora eleita, do leite racional de Isaías 55, 1 Pedro 2, Salmo 8, que só os meninos entram no reino de Deus. Tem que nascer, seu merda. Você tem que nascer e ser alimentado com leite racional da Senhora eleita que Satanás matou. O diabo matou a verdade. Colocou as doutrinas de demônios, dos falsos profetas de Satã, de Lúcifer, anticristos, como relata meu pai Pedro, meu pai João, meu pai Paulo, Jeremias, Isaías, Moisés, Daniel, meu pai Davi, homens da impiedade, que para eles Deus não existe. Deus não fede nem cheira. Deus é como se fosse um nada. Eles usam só o nome de Deus para roubar, para matar e para destruir as almas dos homens. Por isso, Deus desce em juízo no dia 14 de maio de 2018, o dia que toca a 7ª trombeta. Ninguém na terra sabe. Só eu sei, só eu. Sabe por quê? Porque eu estou dentro da arca. Como meu pai Arão, a palavra do meu pai Arão, a palavra, o espírito do meu pai Arão. Salmo 115. Hebreus 9, Números 10 e 17. Eu sou a vara que reverdeceu dentro da arca e dá fruto a Deus, como amêndoas. Não como vocês, filhos de Satanás. De Gênesis 3:18, de Juízes 9, de Mateus 13, de Lucas 8, árvores de Belial, espíritos de demônios, que dão espinhos e abrolhos a Deus. Vocês não sabem nem quem é Deus, filhos de Satã. Mentirosos, árvores de Juízes 9, homens de Belial, do fruto da tua boca fartará a tua alma. Justiça, juízo, verdade, mentira, iniquidade, impiedade, injustiça, falsidade, hipocrisia, lascívia, luxúria, cobiça. São demônios, presunção, vaidade, são espíritos de demônios. Querem honra dos homens, querem honra da terra, querem honra de Lúcifer. Falam da terra como se fossem os próprios deuses da terra. E o são. Vocês são deuses da terra. Porque do alto tu não tem nada. Vocês servem as potestades espirituais de Lúcifer, rei de todo este mundo maligno, perverso, impio, que criou suas leis, suas regras, suas doutrinas, bota o jugo sobre o povo de Deus
e os filhos de Lúcifer da terra, os homens da terra, dos governos da terra, botam julgos sobre os povos da terra. Os ladrões, assassinos que estão nos congressos de Lúcifer, tanto do mundo espiritual, como desse congresso, dessa nação maligna e perversa, dos juízes, dos tribunais perversos e malignos, da hipocrisia, da safadeza e da idolatria. Cada demônio é um Deus. Basta merda virar um juiz, se acha um Deus. São poucos homens que têm o espírito da justiça de Jeová. Poucos. Ele vai julgar a terra agora. Primeiro julgo o meu povo. Primeiro arranco o meu povo das mãos de Lúcifer. Malaquias, Isaías, Jeremias, das mãos de Satanás. Como estão nas profecias de Daniel, Isaías 14, Ezequiel 28, Ezequiel 33 a 40, Lucas 3, Mateus 3, Mateus 11, Mateus 12, 13, 24, 25, Marcos 13, Lucas, de 12 a 23, de 12 a 23, é a retomada do reino de Jeová, do reino da justiça, do reino do juízo, que ele vem como ladrão, como laço, um grande laço sobre toda a terra. Como está em Lucas 21, trazendo o juízo, colhendo de toda a terra todo homem ímpio, iníquo, maligno, de espírito imundo, de Mateus 13, Mateus 24, Mateus 25, de Lucas 17 também, 19, o dia que eu fiz, o dia, como está em Êxodo 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, se cumpre um só dia. As escrituras do juízo da colheita dos filhos de Lúcifer, para que o evangelho seja pregado em toda a terra, para que, meu Deus, nesses últimos 7 anos que entramos a partir do dia 14 de maio de 2018, o dia que toca a 7ª trombeta, só o filho de Arão pode fazer isso, se cumpre Apocalipse 10, 7, 11, 15 a 19, Apocalipse 14, Apocalipse 16, Apocalipse 17 e Apocalipse 7. Se cumpre a palavra dada aos meus pais, como está em Hebreus 11, para honrá-los, para que toda a terra saiba que tem Deus em Israel. Como está em 1 Reis 17, 18, Gênesis 14, Gênesis 18, Gênesis 22, Gênesis 19, se cumpre a visitação de Jeová.
serão vistos novos céus, nova terra, porque ele abalará os céus e a terra. Hebreus 12. 1 João, 1 Pedro, 2 João, 2 Pedro, tudo está escrito. Mostrarei a você, Satanás, que para isso eu dei vida a meu servo, manifestar em toda a terra o meu nome. O nome, sobre todo nome, que será glorificado, que só ele será exaltado, só ele será louvado, só ele tem poder de santificar toda a terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Essa é a oração. Santificado seja o teu nome, separado dos filhos de Satã, separado de Satanás, santo, santo, santo e santo. Como ele diz em Levítico, sejam santos, seu Deus é santo. 1 Pedro 1, sejam santos, o seu Deus é santo. Santo! De pé diante de tão grande e infinito Deus. Santo! Só isso serve para o meu Deus, mais nada. Filhos perfeitos, porque coxo, aleijado, manco, caolho, não pode ficar de pé diante da face de Deus. Está ainda como um animal andando na terra, que nunca se alimentou no coxo. No coxo. De Lucas 2:7, 2:12, Isaías de 1 a 8. Filhos de Satanás, vocês acham que são filhos de Deus? São como animais. As bestas feras. As bestas feras. Tem que ter muito cuidado quando se fala de animal, porque tem as bestas feras e tem os animais mansos da terra, que não sabem nada de Deus. Como animais, vão para o matadouro. Como ovelhas, vão para serem depenadas por Satanás. Como bois, vão para o buraco da sepultura, sem saber que estão indo para o matadouro. Da prostituta maligna de Provérbios 7. Como animais mansos. Por quê? Porque dê glória a Deus dele te tratar como um animal manso. Você não tem a racionalidade dele, como é que tu é filho dele? Mas, mesmo como um animal manso, que entregou o coração a ele, ele te tornará filho de Deus. Te colocará de pé diante da face dele e tu vai olhar para trás e vai falar: eu era um animal irracional. Não a besta. A besta é meia. A besta são os tais falsos apóstolos, tais falsos profetas, bestas feras da terra. Como leão, como urso, como bando de lobos, como bando de cães ferozes, cães do mato. Destas feras, como urso, o diabo é como um leão. Essas são as bestas feras. Eclesiastes 3. Provérbios 28. O leão, o falso profeta, o filho de Satanás, ruge no meio dos povos como um leão devorador de almas. Obreiros,
da impiedade que comem o povo de Deus como pão, como pão, como pão. Salmo 12, Salmo 14, Salmo 53, Miqueias, Malaquias, comem o meu povo como se comessem pão. Demônios, lobos, de João 10, lobos, devoradores de almas, fariseus de Lucifer, estão na porta do reino, cobrando entrada e ingresso, cobrando dízimos, cobrando ofertas e dizendo a vocês: vem aqui, dá 1.000, você vai ganhar um BMW. Vem aqui, dá 10.000, tu vai ganhar uma mansão. Vem aqui, pode até ganhar. E ganha um reino do inferno eterno com Satanás. Por quê? Porque Satanás é o rei da terra até o dia 14 de maio. Depois acaba o reino dele. Aí vem o reino da justiça, do juízo eterno, onde Deus retoma como fez com Faraó os reinos de Lucifer. Por isso Gog e Magog. Por isso Apocalipse 7, 11, 14 e 16. Apocalipse 7 fala dos ventos de Abadom e Apolion. Ventos, sai do ventre, boca. O ventre do diabo. Gênesis 3,14. Do teu ventre rastejará pelo chão. O que é vento? Sopro. Se eu não soprar do meu ventre, sai o quê? Sai vento? Sai palavras? Ventos são palavras. Oséias 8. Quem planta ventos, mentiras, colhe tempestades. É o que eles vão colher agora. Apocalipse 7. Ventos de doutrinas de demônios. Filipenses 3,18. Rastejam pelo ventre, pela língua dele, farta a alma deles, rastejam como cobras, filhos de Satã. Toda mentira que tu prega contra Deus, tu prega a obra do teu pai Satanás. Não tem essa. Ah, porque o teu espírito é um filho de Satanás. Se não for reto, calar sua boca, calar essa merda dessa sua boca imunda e suja. Tu vai pro buraco eterno, ninguém te tira de lá, a não ser Lúcifer. Mas lá é a habitação dele, seu merda. Seu burro, animal ignorante. Deus não veio buscar nada dos homens, veio dar a vida eterna. Deixou tudo para que os homens fossem provados, como está nas Escrituras. Nada de Deus é escondido. Botou o mal e o bem diante da tua cara, diante da tua face. Escolhe. Botei o mal e o bem. Escolhe. Coloquei o mal e o bem. Escolhe. Você escolheu os falsos profetas? Escolheu os filhos de Satanás. Escolheu os falsos apóstolos? Escolheu os filhos de Lucifer. Escolheu as mentiras dos demônios? Escolheu os ventos de doutrinas de demônios, de Baal e Belial, Dagon e Apolion e Abadom. São demônios. De Isaías, de Apocalipse 9, ventos. Apocalipse 7. Apocalipse 11 é a retomada do reino dos mortos. 14, a vinha podre, imunda. E 16, a guerra de Gog e Magog contra o diabo. Êxodo, Faraó e seus congregados de demônios. Congregados de demônios. De Joel. Congregados de Joel. Como ladrão. Ladrão. Então,
Dando essa continuidade, as Escrituras estão cumpridas. Não há mudança. Não tem nada no universo que mude isso. Deus, de Gênesis 1, Apocalipse 22, 21, no dia 14 de maio, se cumpre milhares de profecias sobre o dia, naquele dia, no meu dia, o dia do juízo, o dia que eu fiz, o dia que eu criei. São centenas de versículos. E todos os profetas falam do dia do Senhor. Todos. Palavra escondida, encoberta, que os homens não puderam ver. Não verão até o dia que Deus manifestar o juízo dele. Por isso que ele vem como ladrão. Para quê? É para abençoar a humanidade, arrancar os filhos de Satã da terra, os filhos dos demônios, como está em Ezequiel 33 a 40, em Joel, em Naum, em Atos, em todas as Escrituras, o dia que Deus fez, que ele retoma o reino eterno. Rapaz, vocês não têm ideia do que é o homem andar com Deus, entender que ele faz parte do reino eterno, que nenhum demônio, nenhum espírito, nenhum homem, nada pode te arrancar da eternidade. Tu perde. Eu nunca tive medo de morrer, sempre falei para muita gente morrer, essa porra, nunca liguei para isso. Mas eu sei que tem pessoas que têm pavor da morte. Dizem que andam com Deus e têm medo da carne. Sua carne não serve para porra nenhuma. Você tem que entender que o seu espírito, a tua alma é eterna. A tua alma é eterna, para o bem e para o mal. Por isso, o livro que tem maior poder do universo, mais poder que toda a terra, vai descer do alto, vai enrolar os reinos da terra como se enrola um livro. É a palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus quis fazer está feito. Está feito. Ele só deu tempo aos homens. Tempo aos homens. Eu era moleque. Meu pai falava sobre o fim do mundo. Que o mundo acabaria em fogo. Eu achava isso engraçado. Eu falava para um amigo meu, quando Deus derramar o fogo na terra, eu vou subir num lugar mais alto, no morro aqui em Macaé, tem um morro aqui chamado Santana. Tem um amigo que já faleceu, o Negão, que era como irmão. Fala para ele, Fulgêncio, vamos subir lá no morro Santana e sentar lá para ver o fogo descer do céu. Queimar essa merda toda. Você não tem medo? Eu falei, medo de quê? Tem para onde correr não, meu amigo. Até esse Deus me chamar para mostrar a glória do nome dele. Entender que o fogo que desce do céu no dia 14 de maio é para santificar o nome dele. É a palavra de Deus. A minha palavra é como fogo que consome as trevas. Os meus servos, os meus mensageiros são como uma fornalha que queima toda treva. Malaquias 3. Eu amo isso, eu tenho paixão por isso. Salmo 104. Hebreus 1. Os meus mensageiros são como fogo. Porque é a palavra de Deus. Tem que cumprir. Tem que cumprir. Não
pode ser anulada. Não podem apagar as pisadas de Jeová na terra. As pisadas de Jeová na terra. A palavra de Deus que se fez carne. As pisadas de Jeová na terra. Se materializou. A palavra se materializou para mostrar aos homens que tudo aquilo que foi criado pelo mundo invisível, que é a palavra de Deus, permanece eternamente. E as coisas que nós vemos, que nós comemos, as árvores, tudo isso pode ser desfeito, pode desaparecer dos céus, da terra, a estrela, a terra, todos os homens, mas a palavra dele é infinita. Por isso o homem tem que entender e colocar uma coisa na cabeça. Este livro é a boca de Deus, lavado com sangue de cruz, pelo sangue do Cordeiro. Êxodo 12. Êxodo 12. Lucas 23. Apocalipse 6. A ira do Cordeiro de Deus, Jeová. Esse é o Cordeiro de Deus, que veio à terra, se ofereceu como banquete aos povos da terra. Na manjedoura. Manjedoura é o lugar onde se alimenta, é o lugar onde o boi come, onde o jumento come. Como está em Isaías 1, de 1 a 8, meu povo não tem conhecimento do seu Deus. Por isso, acrescenta-se pecado a pecado, mentira a mentira, impiedade a impiedade. E as chagas podres, a podridão da carne espiritual de Lúcifer, é como se fosse um sepulcro cheio de mortos. Não é a palavra desses demônios que honra a Deus. A palavra deles é honra a Satanás, a Lúcifer, é honra a eles mesmos. Se exaltam, se glorificam diante do Criador dos céus, sendo cocô, fezes humanas. São fezes podre, imundo, asqueroso, nojento, porco, filho das trevas de Lúcifer, roubando, matando e destruindo as suas almas, que é eterna. A carne que eu tenho aqui, tive a honra, a glória de entender que o homem que está neste momento na terra, e nos próximos 7 anos, como ele disse lá atrás, não verá a morte e nem dormirá. A morte é o pecado. Eu não morri. Eu nasci e não morri. Eu nasci no reino de Deus, fui gerado pela palavra de Deus, pela palavra de Deus, pela palavra de Deus, no útero da mãe doutrina do Salmo 3:9, de João 16, de 2 João, de Isaías 50, de Isaías 54, gerado no
útero da mãe doutrina. Salmo 8. Então eu nasci e fui gerado pela palavra de Deus. Só ela gera filhos a Deus, a Senhora eleita, a mãe da verdade. Ela é esposa de Deus, porque é a doutrina de Deus. O homem, quando entra no reino de Deus, ele não se casa, ele não se dá em casamento, porque ele é como um anjo. Torna-se imortal. Por quê? Porque os lábios da verdade são imortais. A verdade é o fogo consumidor das trevas. A verdade é o fogo consumidor das trevas. Sua carnezinha não serve para merda nenhuma. Sua mentezinha insignificante não serve para nada. Porque a mente do homem engana o homem. Como está em Jeremias. Você endureceu seu coração, sua mente contra mim. Por isso eu destruí todos vocês. A minha indignação faz eu virar o rosto a vocês. Vocês não verão a minha face. Acabou, está morto para Deus. Deus virou as costas para o povo dele, porque o povo dele ficou com medo dos demônios e recuaram na porta da batalha. Qual é a porta? Da minha boca. Qual é a porta da minha boca? Êxodo 12. Eu passei o sangue do cordeiro no portal da minha casa. A minha casa. Minha casa. Meu reino. Minha cidade. A Bíblia explica. Está em Êxodo 24. Provérbios 28. O homem que não contém a sua boca, a sua doutrina de demônios, é como uma cidade derribada, sem muros, pedras espalhadas como Jerusalém. Pedras são palavras. Pedras são palavras. A pedra de tropeço é a minha palavra. Como pedra que se constrói o templo, do terceiro dia que está construído, como está em Marcos 14, 57, 58, Atos 17, eu construirei o templo do terceiro dia e retornarei à minha casa. Por isso as parábolas. Viajou, foi para fora da terra, depois voltou agora. Provérbios 7, 19, no dia marcado, voltou a casa, Naum, a casa ficou vazia, sem morador, sem doutrina de Deus. Chamou essa merda. Mostrou a glória do nome dele. De Gênesis 1, Apocalipse 22, 21. Me fez filho a Abraão. Me fez filho a Moisés. Me fez filho a Daniel, a Ezequiel, a Paulo, a Jeremias, a Isaías, a papai Davi. Até o dia que ele disse para esse nada, tu és filho de Davi. Como tu me amou, como tu desejou conhecer a teu Deus. Vou mostrar a você a minha glória. Está tudo aqui. Salmo 3:2.
vou te levar ao meu repouso. Nunca levei nenhum homem ao meu repouso. Gênesis 2:2. Tu és a minha obra do sétimo dia, que eu curei ao todo. João 7. Curou de quê? Da minha lepra, da minha cegueira, da minha ignorância, da minha soberba humana, para entender quem é Deus. Só está aqui. Como homem, andei na terra, mas tinha absoluta certeza que a materialidade de Deus é meu Rei, Jesus Cristo. Até ele mostrar para esse nada que ele criou o homem em verdade, em espírito. Em Gênesis 1, 27 e 28, criou em verdade e espírito. João 4, 23. Tiago, aquele que não esquece da minha obra, é o feitor da minha obra. E ele vai olhar no espelho, vai ver que ele é a imagem e semelhança do Senhor Deus, porque na memória dele eu habito. Na memória. E a minha carne continua a mesma merda como homem. Ele não interfere. O que ele quer do homem como seja reto diante dele. Sendo reto diante dele, sincero e verdadeiro diante dele, você se torna filho de Deus. Vai fazer a mesma coisa com os homens, porque o Espírito que habita em você é o Espírito de Cristo, o Espírito do homem de verdade, e nenhuma mentira vem da verdade. Então, você se torna para Deus como um anjo imortal. Você não morre mais. Está na eternidade. Como filho a Abraão, filho a Davi, filho a Moisés, filho aos apóstolos e profetas, porque estes homens, para Deus, são vivos. Eles dormem no Senhor. Os mortos não sabem nada disso. Estão mortos. Eles são vivos, porque eu converso com meu pai Abraão. Eu converso com meu pai Davi. Eu converso com meu Deus. Quando eu abro o livro dele, na minha memória, cada palavra dele nunca cai no chão. Porque ele me ensinou. Meu Deus me ensinou. Está em João 6. Está no Salmo 3:2. A promessa que ele fez a meu pai Davi, que do trono de Davi levantaria um servo. A ele, no último dia, edificaria o templo do filho de Davi no último dia, para que o povo judeu seja honrado por Deus. Ele é Deus de Israel. Ele é Deus de Judá. Ele é Deus de Davi. Ele é Deus de Abraão. Ele nunca abandonou o povo dele. O povo dele é que rejeitou a verdade. Nunca quiseram entrar no repouso de Deus.
na terra que emana leite e mel. Eu estou nessa terra há muito tempo. Entrei lá e nunca mais saí, jamais sairei. Como filho, fui me alimentar do leite racional da doutrina do Deus da verdade. E nenhuma mentira vem da verdade. Nenhuma. O livro de Deus é a obra guardada pelos exércitos dos céus. Por isso Satanás odeia as Escrituras. Por isso Satanás escreve livros sobre Deus. Por quê? Porque o livro é fechado. Ele não abre a nenhum demônio da terra. Por que abriu para esta merda? É a única coisa que eu não entendo. Mas abriu. Conheço tudo. Cada detalhe, cada letra, cada palavra de Gênesis 1, Apocalipse 22, 21. Tanto é que Apocalipse 22 vai levar os povos à árvore da vida, ao fruto desejado. O fruto da minha boca é vida, não é morte. Porque eu não sou hipócrita. Eu não sou da luxúria. Eu não sou vadia, eu sou fiel, eu sou a senhora eleita por Deus, pela doutrina de Deus, sou fiel. Fui fiel até a morte. Morri para viver. Morri em quê? Na minha mente. Se você não morrer, tu não pode viver. No reino de Deus, não. Você não vai entender as palavras dele. São sem fim. Só ele explica. Pelo livro dele, porque os exércitos dos céus não deixam você ver. Ele não te deu o espírito dele. Deus é espírito. Como está em Zacarias 3, 8 e 9, Atos 17, Deus não é imaginação de homens. Por isso ele veio à terra, onipotente, onipresente e onisciente. Os mandamentos de Deus são insignificantes. Insignificantes. Por isso Satã inventou um monte de merda. Você tem que andar assim, você tem que fazer isso, você tem que dar dinheiro, você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que se vestir assim. São vagabundas de Lúcifer, prostitutas da cobiça. São vadias. Deus não quer saber qual a roupa que você anda, qual a roupa que você veste, como você anda. Isso quem quer saber é Satanás. São os invejosos, filhos de Lúcifer, que se importam com a vida dos outros. Eu vivia num mundo, eu odiava esse negócio. Agora então, falei sempre com minha mulher, minha mãe, mas vocês param de cuidar da vida dos outros. Esse é o espírito de Satanás que reina sobre essa grande prostituta que sentou na terra como filha a Deus, mas servindo a Baal, a Belial, ao espírito da mentira de Satã. E ele matou a todos para ressuscitá-los agora, que estão mortos, como está em 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15, João, Mateus, Marcos e Lucas, no dia da ressurreição. O que é a ressurreição, animais? O salário do pecado. O salário do pecado
O salário do pecado é a morte. Depois virá o juízo, porque o homem está destinado a morrer uma vez. Não se assustem. Por quê? Porque aquele que nunca pecou contra o Espírito Santo, que nunca pegou mentiras, que nunca criou doutrinas, que nunca se achou um Deus diante da face de Jeová, esses que nunca pregaram as ovelhas, que não seguiram os demônios, não foram marcados pela besta marca espiritual de demônios 666, Deus vai ressuscitá-los, vai dar vida. Ninguém entra no reino de Deus morto com pecado. Pecado é morte. Se tu andou com o espírito imundo, vai ter que ser lavado. Vai ter que ser purificado aonde? Na fornalha do fogo. Qual é a fornalha do fogo? A verdade. Ele vai fazer você ver, entender, compreender que só Ele é o Senhor. Só Ele é Deus. Não existe outro Deus. Só um. Pai e o Filho. Qual é o Espírito do Pai? A verdade. Qual é o Espírito do Filho? A verdade. Qual é o Espírito dos filhos dele? Que tem que andarem na terra. A verdade. Porque não vem nenhuma mentira contra Deus. Se tu não conhece a palavra dele, as escrituras dele que ele não te mostrou, cala a boca. Vai aprender. Mas se tu começa a falar mentiras, sem entender o que ele não mostrou a você, como não mostrou a nenhum desses demônios, eles vão ver que eles são filhos de Lúcifer. Porque o que eu prego é só verdade. Eu tenho o Espírito de Cristo. 1 Pedro 1, 10 e 11. Apocalipse 19, 8 e 9. Mateus 22, 16, 17. Marcos 12, 14. Lucas 20, 21. E na frente, nesses mesmos capítulos, o homem, quando entra no reino de Deus em toda a verdade, na justiça e no juízo de Deus, você se torna como um anjo. Como um anjo. Como está no Salmo 82. Não pode mais morrer. Provérbios 12, 19. Os lábios da verdade são eternos. 1 Coríntios 13. 1 João 2. João 2. Os lábios da verdade. Verdade, 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 verdade. Deuteronômio 32, 4. Eu sou Deus. Eu sou a verdade. João 18, 36 e 34, de 34 a 37. 18, de 34 a 37. Para isso eu nasci. Para isso ele me deu vida ao mundo, para desfazer as obras do diabo. Por isso, meu Deus, quando botou os pés na terra, disse: aquele que é da verdade, ouve. Ouvir é guardar. Guardar a palavra de Deus no teu coração. Se ela for verdade. Se for do diabo, sai fora. Está dizendo que vai fazer acontecer, são demônios. Ninguém na terra pode fazer nada sem Deus. Nada sem Deus.
Nenhum homem na terra pode fazer nada sem Deus. João 15, 6. E João 15, de 20 a 26, fala dos filhos de Lúcifer, que aborrecem a Deus. Aborrecer a Deus Pai, aborrecer a Deus Filho, é odiar a Deus. O ódio de Caim contra Deus. Salmo 109. Eles são filhos de Caim, odeiam aos irmãos. Por isso odiaram meu irmão Cristo, meu Senhor e meu pastor, e o matarão. Hebreus 6,6. Depois pisaram no sangue de cruz. Hebreus 10,30. Deus está furioso com esses homens. Está esperando só chegar o dia e a hora. Está marcado. Ninguém muda. Ninguém sabe. Só Deus. Pai e o Filho são só. O que o pai sabe, ensina o filho. O que o filho sabe, porque aprendeu com o pai. Quem honra o Senhor, Jeová, ama o Pai. Quem honra o Pai, ama o Senhor Jeová. O Pai e o Filho são um só. Por isso, a partir do dia 14 de maio, o pecado do povo dele será perdoado em toda a terra. Em toda a terra. Esse é o poderzinho do meu Deus. Vai mostrar a todos os povos da terra que o livro dele tem mais peso que toda a terra. A terra literal que eu estou falando. A espiritual e a literal, porque a espiritual comanda a literal, a terrena. Por isso que esses demônios são espíritos da terra. Eles amam a terra, vão para debaixo do buraco da terra. Quem é do céu vai para o alto. Quem é do céu vai para o alto. Está escrito, está cumprido. A ceia com os meus pais, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, Enoque, os homens que andaram com Deus. E os outros? Caim, Adão, Acabe, porfiadores, como Esaú, que rejeitou a Deus, Salomão, que rejeitou a Deus, não pode estar no reino dele. Os falsos profetas, Malafaias, Valdemir, Edir Macedo, bando de canalhas pentecostais do inferno, bando de merda por aí, tudo imundo, tudo filho de Lúcifer, tudo morto. Esses vão para o buraco eterno, receberam o dano da segunda morte. Tem dois danos, tem dois tipos de morte, morte uma vez e morte duas vezes. Agora, receberam o dano da segunda morte. Por quê? O homem está destinado a morrer de uma vez. Mas se pecar contra o Espírito de Deus, que é a palavra de Deus, não recebe perdão mais. Nem nessa vida que está sobre a face da terra, nem na outra. Acabou. É filho de Lúcifer. O dano da segunda morte. Vou encerrar agora essa pregação. Volto daqui a pouco com a manifestação do juízo final. 7 anos se inicia a partir do dia 14 de maio de 2018. 7 anos de quê? De Daniel 9:24. Os últimos 7 anos, está em Ezequiel também. 7 anos. E agora está escrito. Volto daqui a pouco. Vou tomar um café para parar de bocejar. Até mais. É assim que Deus faz.